Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O famoso filósofo alemão Friedrich Nietzsche disse em sua obra Do Bem e do Mal uma frase que me trouxe tamanha clareza e alívio nesse processo de reconhecer sombras e integrá-las. Estar consciente não se opõe de algum modo decisivo ao que é instintivo. Nesta obra, Além do Bem e do Mal, de Nietzsche, ele aborda temas muito interessantes. E foi um grande presente do universo essa obra ter chegado até mim. Um desses temas é a vontade da verdade. E eu vi uma grande semelhança com o meu vídeo anterior. Naquele vídeo eu falava sobre a busca pela minha verdade. Opa, meu microfone dando banco aqui quase mostrando meus números. Enfim, eu falava sobre a busca pela minha verdade, certo? E um outro tema, que seria a continuidade, é a vontade de poder. E ele também fala como o moralismo, ele é uma ferramenta usada para manter o poder. E como isso conversa com todo esse processo de integração de sombras. Parte do ponto que, quando eu iniciei esse processo, eu achava que naquele último vídeo eu tinha chegado no ápice da jornada. E eu me enganei feio, tá? Depois daquilo ali, eu vim buscar conhecimento sobre integração e eu percebi que eu achava que aquilo era complicado. Isso aqui é muito mais, entendeu? Porque eu simplesmente travei, porque eu pensei, como eu posso falar de integração de sombras se eu ainda continuo refletindo elas? Se eu ainda continuo agindo por impulso e de forma inconsciente, quer dizer, não inconsciente, agora consciente. E a responsabilidade se torna maior quando você é consciente de que a forma como você está lidando e se relacionando com as pessoas parte da sua sombra conscientemente. Gente, esse vídeo eu não vou falar só sobre filosofia, tá? Esse vídeo aqui eu vou abordar muitos temas, porque são assuntos que me trouxeram grande clareza nesse processo. E uma coisa interessante que eu anotei aqui e eu vou falar pra vocês, tá? É que ele fala aqui, a vontade de poder dos fortes. Ela vem através da criação, ação, afirmação e não precisam apelar pela aprovação, apenas são. E a vontade de poder dos fracos. Não conseguem expressar sua vontade de poder, porque lhes falta força para impô-las por meio de ação. Sua estratégia é o moralismo. Criam sistemas éticos que restringem os fortes para proteger os fracos. Instituições que punem quem não se conforma com os seus padrões. Exemplo, a moralidade se torna escravidão. Esse assunto é polêmico, porque falar de moralismo, falar de princípios. Então, como eu falei pra vocês, nesse processo teve um momento que eu travei, eu tive um bloqueio criativo. Por quê? Porque eu achei que eu tinha que ser santa e perfeita e totalmente integrado todas as minhas sombras para poder falar desse assunto. E aí que entra a escravidão do moralismo, dentro aqui, ó. Isso acontece no inconsciente coletivo. Quando você para examinar e investigar essa causa, ela vem de muito tempo. Ela vem enraizada e ela é passada de pais para filhos. E como essa ferramenta de controle afeta a nossa vida? Afeta em muitas coisas, gente, muitas coisas. Enquanto você está inconsciente, elas são totalmente inexistentes, mas a partir do momento que você começa a investigar o seu inconsciente, que foi o meu caso, acontece existe um dado momento em que você começa a ver todas as ilusões que você sustentou a sua realidade até agora. E essas ilusões são baseadas nesse moralismo passado de pai para filho, ok?
E como isso nos afeta? Na forma como nos comunicamos internamente, como acreditamos nos nossos sonhos, também afeta o nosso merecimento perante a vida, perante a abundância, a prosperidade, e afeta as nossas relações também, e afeta a nossa conexão com o divino. Por quê? Porque o moralismo, ele demoniza tudo aquilo que é instintivo, que é humano, que também faz parte de nós. A integração é basicamente isso, reconhecer que certos sentimentos, emoções, pensamentos fazem parte de nós, não necessariamente pode ser nós, não necessariamente a gente vai manifestá-los eles na matéria, entendeu? Mas eles estão ali. E quanto mais você nega isso, mais sombra você projeta. E hoje a gente vê muito isso, assim, tipo, pessoas, por exemplo, um exemplo, isso não tem só no meio religioso, tá? O Nietzsche, ele fala nessa obra muito do moralismo cristão, entendeu? Ele fala que o maior triunfo do moralismo foi com a criação do cristianismo, tá? Mas isso não acontece só no cristianismo, isso acontece em vários meios. Eu posso falar isso por exemplo, próprio, né? Porque eu já vivi no meio religioso e hoje em dia eu ando um pouco pelos meios esotéricos, espiritualistas, essas coisas todas. E ainda tem isso também. Por mais que muitos não aceitem, mas isso existe. Porque, principalmente hoje em dia, na era do despertar espiritual, as pessoas acham que, despertei, morte do ego, acabou tudo. Não, isso é só mais uma das milhares de ilusões desse processo. E eu acredito assim que o processo de evolução são quedas de véus, um atrás do outro. Quando você acha que você sabe de tudo, quando você acha que você encontrou a verdade, mais uma vez o seu chão é arrancado dos seus pés. Achar que estar desperto é uma ilusão. Achar que você é um ser iluminado é uma ilusão. E por trás de tudo isso há uma gigantesca sombra, entendeu? E você projeta nas suas relações, você projeta nas suas interações, você projeta ela na sua identidade. E esse tipo de mecanismo de poder cria um diálogo interno extremamente cruel. Extremamente cruel. Nós criamos o nosso próprio inferno e a nossa condenação internamente, porque quando temos um pensamento impróprio, impróprio, a gente já se sente um grande pecador, indigno de perdão. E muitas pessoas se afastam da conexão divina, com Deus, com Yeshua, por achar que são impuros, por achar que são errados, simplesmente por seus instintos naturais. E como eu falei para vocês, antes de eu chegar a essa ideia, antes de eu chegar a esse trabalho de Nietzsche, eu estava preso nesse mesmo sentimento. E este sentimento afasta a gente do nosso potencial, da nossa autenticidade e da leveza de ser. Como lidar com tudo isso? É preciso uma quebra de paradigmas, é preciso reconhecer todas as crenças limitantes que foram impostas para você desde criança, entende? É um processo, é uma reprogramação mental. Você vai ter que mudar até o seu diálogo interno, porque o seu diálogo interno também está baseado nesse moralismo escravo, E como eu posso lidar com esses impulsos, com esses instintos? Criação. É aí que entra a vontade de poder dos fortes. Criar, escrever, pintar, dançar, cantar. Tem muitas formas de expressão, E usar esses poderes ao seu favor. Nossa, esse já é assunto para outro vídeo, tá? Como usar, esses impulsos, esses sentimentos de forma criativa, tá? E como eu falei, gente, é necessário uma reprogramação mental. Você vai ter que mudar totalmente o seu diálogo interno. Totalmente, não tem outro caminho, tá? E meio que você vai desaprender tudo que foi passado para você. Um exemplo que eu posso dar para vocês, um exemplo meu próprio, é que
eu tive muita dificuldade durante a minha adolescência para me conectar com Jesus. Porque a minha mãe, quando ela era da igreja, né, religiosa, ela tinha uma forma de se comunicar muito sofrida. Então, na minha cabeça, eu achava se comunicar com esse ser é puro sofrimento. E eu não quero sofrer. Porque ela se isolava, ela ficava dias em jejum, a gente não via ela, e ela sofria, chorava, e eu não sei, era pra mim algo muito confuso. Então, eu meio que não tinha muito interesse de conhecer esse lado, porque eu via como algo sofrido, né? Mas ao longo do tempo que eu fui crescendo, tendo minhas próprias experiências, eu entendi que essa era a forma como ela entendia aquilo, e não como eu deveria levar ao longo da minha vida. E isso se tornou uma crença limitante, se tornou um paradigma, porque eu tinha dificuldade de acreditar, entendeu? Por conta disso, porque eu achava que não era dessa forma que acontecia. Isso atrapalha muitas coisas, gente. Tipo, merecimento, você chegar na prosperidade. Porque como você vai chegar na prosperidade se você não se sente merecedor? Se você não acredita que coisas boas podem de fato acontecer. Entendeu? Então, gente, esse processo, como eu falei no vídeo anterior, ele pode ser, sim, em certos momentos, desconfortável. Porque todas as ilusões com qual foi construída essa sua atual personalidade, eles vão, se dissipar. Você vai tentar se segurar em alguma coisa e tudo que você vai sentir é vazio e falta de sentido. Mas isso é só um passo para a evolução. A falta de sentido e o vazio é só um passo. Um outro ponto muito interessante é que no meio religioso também tem uma ideia de que o caos, o deserto, como eles chamam, é algo negativo. Isso não é algo negativo, não é consequência de um pecado. Por exemplo, no meio evangélico tem algo assim: você está passando por isso porque você fez isso. Mas isso é mais uma construção humana do que de fato do Criador. Eu tiro isso por um outro... eu tirei isso da minha experiência sendo mãe. Tem situações que a minha filha, ela se coloca em situações de risco, entendeu? E que eu vejo que eu tenho que permitir, lógico, eu não vou deixar ela se machucar de um nível extremo, mas eu preciso que ela sinta que aquilo vai acontecer, que aquilo pode causar um dano a ela. Eu não deixo chegar no nível extremo, mas eu assisto e permito. Aí ela vai, faz aquilo, percebe que aquilo não é bom, ela chora, entendeu? Eu deixo ela chorar e depois eu acolho ela e explico pra ela: você não pode fazer isso assim, assim, assim. E eu acredito que Deus é da mesma forma. Porque, assim como ela, nós também somos ignorantes. Tudo é novo, entendeu? Então a gente erra tentando aprender, entendeu? Porque é novo. A gente tem momentos que nós somos extremamente ignorantes, entendeu? E Deus não nos pune. Quem nos pune somos nós mesmos, entendeu? É uma ideia que eu tenho. Se você se opor a essa ideia, deixa aí nos comentários. Não tem problema a sua opinião ser diferente, tá? Nós nos punimos, entendeu? Nós estamos experienciando essa vida assim como uma criança que acabou de nascer, entendeu? E Deus, ele permite sim que a gente caminhe por caminhos tortuosos. E ele tá sempre ali protegendo a gente para não chegar no nível extremo. E depois que a gente passa por isso, você passou por isso porque você tinha que chegar nisso. Então o caos, ele não é algo negativo. O sofrimento, ele não é algo negativo. Ele é caminho, entende? Tem uma frase também que eu gosto muito, que é do Philip Hatch, que ele fala que errar também é caminho. E de fato, você só sabe realmente o que é bom pra você quando você passa por algo que é ruim, entendeu? Então, são perspectivas diferentes, entende? E necessárias. Então é isso, gente. Eu quero fazer uma continuação de toda essa construção, desconstrução e reconstrução de uma nova identidade, sem paradigmas, sem crenças limitantes e reprogramando uma nova mentalidade. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. E é isso.